Imagine ser sequestrado para dentro de um jogo de masmorra mortal, ao lado de dezenas de estranhos, e descobrir que seu único e exclusivo poder é a habilidade de fabricar coisas. Nada de bolas de fogo, nada de super força, artes e ofícios. E então imagine a própria máquina do jogo quebrando e silenciosamente esquecendo que você existe. Aqui está a pergunta que corre por baixo desta história inteira. Todos os outros prisioneiros nessa masmorra estão presos às regras: limpar o estágio, atravessar o portão, repetir ou morrer. Então, o que acontece com o único homem que o sistema marcou como já morto? Aquele para quem as regras não se aplicam mais? Ao final deste recap, você vai entender exatamente como um artesão inofensivo, sem absolutamente nenhuma habilidade de combate, se torna a coisa mais aterrorizante em uma masmorra projetada para triturar humanos até virarem pasta, simplesmente ao se recusar a ser deletado. Isto é Dungeon Reset. Vou te guiar pela história inteira, do começo ao fim. Vamos nessa. Nosso homem é Jung Da-un, um jovem coreano comum com uma vida comum até amanhã em que o mundo decide que ele não tem mais direito a uma. Sem aviso, sem explicação, muitas pessoas são simplesmente invocadas, arrancadas de suas vidas e jogadas dentro de uma vasta masmorra subterrânea por um sistema que se dirige a elas como usuários. Uma janela de status translúcida paira diante de cada uma delas, listando seu nome, sua vida, um curioso pequeno medidor chamado saciedade, fome, em outras palavras, e uma única habilidade única que o jogo graciosamente designou. Elas são jogadores agora, tenham consentido ou não. As regras são explicadas com a indiferença alegre de uma coisa que já fez isso muitas vezes antes. Sobreviva ao estágio, alcance o portão, passe para o próximo, fale, e a masmorra fica com seu cadáver. Agora, numa história dessas, o protagonista geralmente abre sua janela de status e encontra algo magnífico: a lâmina de um herói, a chama de um dragão, o poder de dobrar a realidade. Da-un abre a dele e descobre que sua habilidade única é crafting. É isso, ele pode fabricar coisas, ferramentas, objetos simples, um bibelô útil ocasional, montados à mão a partir de qualquer matéria-prima que ele consiga arranhar. Numa masmorra fervilhando de monstros que podem estripar um homem adulto, Jung Da-un recebeu a utilidade em combate de um robista entalhando colheres. Os outros usuários invocados o avaliam, chegam à conclusão óbvia e silenciosamente o descartam. Ele é peso morto. Um risco com disposição agradável, o tipo de homem que você mantém no fundo do grupo e não espera manter por muito tempo. E para ser justo com eles não estão errados. Da-un não consegue lutar, ele sabe que não consegue lutar. O que ele consegue fazer, no fim das contas, é pensar pacientemente, teimosamente, com a persistência sem glamour de um homem que decidiu que ser inútil não é a mesma coisa que estar acabado. Guarde isso, porque a masmorra está prestes a cometer um erro burocrático e vai passar o resto da série se arrependendo dele. O primeiro estágio é uma ferramenta de ensino brutal. Os usuários invocados se unem por necessidade, abrindo caminho entre monstros e armadilhas, em direção ao portão que leva adiante. Da-un faz o possível para ser útil desde a margem, e então sua sorte, que nunca foi boa, acaba de vez. Ele cai numa armadilha de fosso. É exatamente tão indigno e letal quanto parece. Um buraco escondido, uma queda longa, uma cama de espinhos esperando no fundo. Da-un é empalado, gravemente ferido e completamente fora do alcance do grupo lá em cima. Eles não conseguem resgatá-lo sem se arriscar. E então tomam a única decisão que a masmorra realmente oferece. O deixam para trás e seguem adiante para derrotar o boss do estágio 1, um imenso golem de terra para poderem atravessar o portão. É aqui que a máquina escorrega uma engrenagem. Quando um grupo derrota o boss de um estágio e cruza para o próximo, o jogo cura os sobreviventes e reseta o estágio que deixaram, limpando tudo, reabastecendo as armadilhas e monstros, resetando a arena inteira para o próximo lote de invocados azarados. O reset supostamente se aplica a um estágio limpo e esvaziado, mas Da-un não está no estágio, ele está abaixo dele, no fundo do seu fosso, tecnicamente fora dos limites que o reset deveria varrer. E, no que diz respeito à contabilidade do sistema, ele foi deixado para morrer. Então, já foi arquivado como falecido.
Um homem vivo, registrado como morto, sentado num ponto cego que o reset não consegue alcançar. O sistema, diante de uma contradição para a qual não tem regra, simplesmente para de considerá-lo. O reset varre o estágio acima. Da-un sobrevive a ele. E quando a poeira baixa, Jung Da-un não é mais um participante do jogo da masmorra. Ele é um glitch dentro dele. Os monstros que ele mata ainda contam. As mudanças que ele faz no mundo podem se tornar permanentes, sobrevivendo a resets que apagam o trabalho de todos os outros. Ele pode permanecer num estágio indefinidamente, farmando, construindo, experimentando, enquanto a masmorra se reseta ao seu redor várias e várias vezes, como uma maré que não consegue tocar a única pedra que esqueceu. Os outros usuários se foram, varridos para o estágio 2 através de um portão que Da-un não pode atravessar, porque o portão é para participantes vivos, e oficialmente ele não é um deles. Ele está sozinho, verdadeira e completamente sozinho, numa masmorra que se reseta infinitamente, sem outra classe além de crafting e sem outros aliados além da própria paciência. E então, o homem que todos descartaram faz a única coisa que lhe resta. Ele começa a trabalhar. Esta é a parte da história que transforma uma premissa esperta em algo genuinamente especial. Porque Dungeon Reset entende que uma exploração é tão boa quanto a imaginação do homem que a segura. A habilidade de crafting de Da-uns, libertada das restrições normais da masmorra e alimentada por repetição incansável, começa a crescer em algo bem mais estranho que entalhe de colheres. Ele aprende a fabricar blocos de areia, e então a upar essa habilidade, várias e várias vezes, até conseguir moldar, mover e comandar areia, depois argila, depois terra, depois pedra, dobrando o próprio chão da masmorra à sua vontade. Um artesão sem arma se torna um homem que pode erguer muros, cavar túneis, esculpir armadilhas próprias e remodelar uma arena ao redor dos monstros azarados o bastante para dividi-la com ele. Como os resets não o ameaçam mais, a masmorra deixa de ser uma provação e vira um laboratório. Da-un pode morrer em tudo, exceto no sentido oficial. Ele pode se ferir, passar fome, se exaurir, mas não pode ser removido. E o estágio reabastece os monstros para ele em loop. Então ele os farma, metodicamente, obsessivamente. A janela de status que antes zombava dele agora sobe a cada kill, e Da-un, o crafter inofensivo, silenciosamente se torna um dos lutadores mais experientes que a masmorra já produziu. Não por talento, mas por ter a única coisa que nenhum outro prisioneiro recebeu: tempo e quanto ele quiser. O fandom dá uma olhada nele e o batiza exatamente como o que ele é: o Bug. Mas um homem não pode farmar em silêncio para sempre, e a história sabe que a solidão é seu próprio tipo de armadilha. Então ela lhe dá companhia, e é aqui que Dungeon Reset mostra seu senso de humor adorável e seco. Da-un faz amizade com um pequeno esquilo comedor de ossos que ele batiza de Po-kyu, uma criaturinha absurda que se torna seu primeiro companheiro genuíno num lugar projetado para negá-lo. E então há o coelho. O coelho é, de todas as coisas, um guia de masmorra, uma das próprias criaturas administrativas do sistema, os funcionários alegres destinados a conduzir os usuários invocados até suas mortes. Mas a sobrevivência de Da-uns quebrou o trabalho do coelho, porque o usuário que ele fora designado para guiar deveria ser um cadáver, e cadáveres não precisam de guia. Tornado redundante pelo próprio glitch que o salvou, dispensado do posto sem lugar para ir, o coelho faz a única coisa sensata: segue o homem impossível e jura lealdade a ele, o próprio funcionário do sistema, desertando para o bug que ele não consegue deletar. É uma imagenzinha perfeita de tudo o que a série está fazendo. A máquina construída para processar pessoas se transformando, peça por peça, em pessoas por conta própria. Mas farmar um único estágio não é uma história, e Da-un não se contenta em ser um fantasma assombrando o estágio 1 para sempre. Ele quer sair. Para cima e adiante, a mesma direção que os portões carregam todos os outros. O problema é que os portões não o reconhecem. Um homem marcado pelo sistema como morto não pode simplesmente andar até o próximo estágio. Ele precisa encontrar outro caminho. Então Da-un vai aonde a masmorra não pretendia que ele fosse. Incapaz de cruzar o portão para o estágio 2 pela porta da frente, ele parte para as terras selvagens ao redor. As Death Mountains, uma região selvagem além das fronteiras arrumadinhas dos estágios, o tipo de lugar que o jogo mantém
mantém cercado porque nada ali é para ser sobrevivível. Para Da-Un, claro, não ser para ser sobrevivível se tornou algo próximo de uma especialidade pessoal. E nessas montanhas, ele encontra algo que a masmorra nunca anunciou. Um santuário. O santuário de Ertea, a dragoa da vida. Dentro dele habita um espírito chamado Alpha, o guardião do santuário. E Alpha olha para esse humano estranho, teimoso, desafiador do sistema, e vê não um glitch a ser corrigido, mas um candidato. Alpha nomeia Da-Un como o supervisor do santuário e lhe concede novas habilidades tiradas de um poder muito mais antigo e profundo que o da própria masmorra. O favor de uma dragoa, concedido ao único homem livre o bastante para recebê-lo. Esta é a virada para a qual a história inteira vinha construindo. Da-Un deixa de ser meramente uma exploração e começa a se tornar uma Samovas força, um homem apoiado pela própria dragoa da vida, crescendo no papel de apóstolo do dragão. O crafter inofensivo, que não conseguia atravessar um portão, agora impunha uma autoridade que os próprios monstros e gerentes da masmorra são obrigados a respeitar. Ele carrega essa força adiante, estágio por estágio, num caminho que nenhum outro usuário invocado jamais trilhou. Não escalando a masmorra do jeito que ela foi projetada para ser escalada, mas contornando-a através de suas terras selvagens e seus deuses esquecidos, reunindo o poder que o sistema nunca pretendeu entregar. Re-Hook e importante, porque quanto mais alto Da-Un sobe, mais ele aprende que seu glitch nunca foi coisa pequena. Uma masmorra que pode ser quebrada por um crafter empalado em um fosso esquecido é uma masmorra com uma falha no seu próprio coração. E existem poderes acima e além dos estágios que gostariam muito de saber como essa falha funciona e que gostariam muito de controlá-la. Conforme Da-Un avança mais fundo, pelo estágio 4 e em direção ao estágio 5 e além, a história recua a câmera, e a masmorra deixa de parecer um jogo cruel e começa a parecer um território disputado. Em determinado estágio, Da-Un é posto a trabalhar como pouco mais que mão de obra, o homem impossível reduzido a um par útil de mão, e mesmo aqui, caracteristicamente, ele transforma a indignidade em alavanca, construindo e fabricando sua posição até ser qualquer coisa menos descartável. E então, uma ameaça genuína chega, do tipo que a masmorra inicial nunca nos mostrou. Uma figura poderosa chamada Babum, que vem não para limpar o estágio, mas para tomá-lo, para pegar a masmorra em si para seus próprios fins. Este é o momento em que a longa e estranha aprendizagem de Da-Un dá frutos. Não mais um homem escondido num fosso, ele se ergue como o apóstolo do dragão, o escolhido de Ertea, armado com o poder do santuário e a experiência duramente conquistada em 1000 resets de farm, e é designado para lidar com Babum diretamente. O crafter que o primeiríssimo grupo de invocados deixou para trás para morrer é agora aquele a quem os poderes vivos da masmorra recorrem quando algo chega que nem eles conseguem lidar. É uma inversão silenciosamente magnífica, e a série, para seu grande mérito, joga com ela completamente a sério. Não há discurso convencido, nem crueldade repentina. Da-Un enfrenta a ameaça da forma como enfrentou tudo, superando-a com o raciocínio, superando-a com a construção e se recusando com paciência enlouquecedora a perder. E este é o cerne de por que Dungeon Reset funciona. A premissa é levemente ridícula no papel. Um homem se torna OP por causa de um erro de save e um hobby em cerâmica, mas a execução nunca a trata como uma piada às custas do protagonista. A força de Da-Un é conquistada, hora por hora, à plena vista. Nós não pulamos a escalada, nós o vimos entalhá-la do nada, sozinho num buraco, enquanto o mundo se resetava ao seu redor. Então, quando ele se ergue como o apóstolo de uma dragoa contra um homem tentando conquistar a masmorra, não parece um trocadilho, parece o fim inevitável da vingança mais paciente já tomada contra uma burocracia. O que eleva ainda mais é a companhia que ele mantém. A essa altura, Da-Un não é mais o bug solitário no fundo do estágio 1. Ele tem Pokyu e o leal desertor Coelho, e uma coleção crescente de aliados e esquisitices reunidos por uma estrada que ninguém deveria trilhar. A masmorra construiu uma máquina para isolar e triturar humanos invocados, e um humano invocado, ao sobreviver ao único erro da máquina, passou a história inteira transformando suas peças, suas criaturas, até seus deuses, numa família. Então, como termina de fato a história do crafter mais teimoso do mundo?
Dungeon Reset segue seu curso como uma obra completa e confiante, 345 capítulos de história principal, seguidos por 48 capítulos de histórias paralelas, até uma conclusão adequada, e o final honra a premissa com a qual começou. Daum nunca abandona a coisa que o definiu. Ele não, ao final, joga fora o Crafter para se tornar um espadachim genérico ou um deus da guerra melancólico. O homem que encerra a série é reconhecivelmente o mesmo que abriu sua janela de status no primeiro dia, leu a palavra crafting e decidiu tirar o melhor dela. Só que agora essa paciência o carregou ao topo de uma masmorra construída desde os alicerces para garantir que ninguém como ele jamais conseguisse. O formato de sua vitória é o formato de sua jornada inteira. Toda vantagem que ele detém no final, ele montou à mão. Todo aliado que ele comanda, ele conquistou, sendo de todas as coisas decente. Com um coelho redundante, com um esquilo absurdo, com os estranhos que uma vez o deixaram para morrer e com os deuses que reconheceram nele algo que o sistema nunca reconheceria. O grande erro da masmorra foi registrar um homem vivo como cadáver. Daum passa a série inteira provando que o erro nunca foi um cadáver, mas uma pessoa, e que uma pessoa, dada tempo o bastante e coragem o bastante, pode superar em construção qualquer jaula já projetada para segurá-la. Esse é o truque que Dungeon Reset executa e que tantas fantasias de poder desperdiçam. Ela dá ao seu herói uma vantagem completamente injusta, e então gasta cada capítulo insistindo que a vantagem nunca foi o ponto. O glitch do reset apenas comprou a ele tempo. O que ele fez com esse tempo, a paciência, a esperteza, a recusa em desesperar num buraco no fundo do mundo, isso sempre foi inteiramente Jung Daum. O Dungeon Reset, que é Dungeon Rises, começou como uma web novel do autor Daum e alcançou seu público mais amplo através da adaptação em manhwa, produzida pelo Ant Studio, serializada na Kakao Page e disponível em inglês pela Taptoon. A série principal está completa em 345 capítulos, com outros 48 capítulos de histórias paralelas arredondando o mundo, todo o mundo. Se você tem uma quedinha pelo tipo de história de underdog, em que o herói vence não por ser o mais forte, mas por ser o mais paciente, o mais inventivo e o mais difícil de se livrar. Esta é uma das mais satisfatórias em todo o gênero de sobrevivência em masmorra. É engraçada onde quer ser, calorosa quando você menos espera e absolutamente comprometida com o absurdo adorável de um artesão quebrando um jogo mortal pela pura recusa em morrer no prazo. Se este recap te prendeu até o final, se inscreve. Manhwa Recap Vault cobre as histórias que definem o gênero e Dungeon Reset é um dos melhores underdogs de sobrevivência que o meio tem a oferecer. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.